Shalom, povo escolhido de Deus, a graça e a paz. Estamos iniciando mais um dia e vamos agradecer ao nosso maravilhoso Deus, porque Ele preparou esse dia todo especial, entregou para seus filhos e com coração mais grato, um coração alegre, rendemos graças a Ti, ó Pai. Rendemos graças a Ti desse momento, entregarmos as primícias, a primícia de um novo dia, a primícia de um amanhecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tamanho amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens pego nas nossas mãos. Obrigado, Senhor, pelas instruções. Obrigado, Senhor, por este sobrenatural, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. A Ti rendemos graças, ó Pai, por esse carinho, esse cuidado que Tu tens tido conosco, por nos conduzir nos caminhos corretos, por nos dar o melhor do Teu reino, os céus para a terra. Pai, em nome de Jesus, entregamos esse dia maravilhoso, entregamos as primícias, nos ensina, nos mostra, nos instrui, Senhor, nos capacita e, acima de tudo, derrama do Teu amor sobre as nossas vidas e que nós possamos transbordar na vida de mais e mais e mais. A Ti rendemos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Pois, Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, eu venho Te pedir a paz, sabedoria divina, a Tua força, Senhor. Eu quero ver hoje o mundo com os olhos de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, mas ver além das aparências, ver além do que Teus filhos veem, mas ver como Tu vês, Senhor. Ver maravilhosamente, extraordinário, esse dia tão especial. Língua de toda maldade, que só as Tuas bênçãos, Senhor, encham o meu espírito. E todos os que estiverem à minha volta, todos os que estiverem me cercando, sintam a Tua presença, sintam o Teu amor. E que no passar do dia, no decurso desse dia, Tu possa se revelar por meio de mim, de você, se revele a todos esse grande amor que Jesus nos abraçou. Amém? Gente, é maravilhoso a gente saber que nós temos um Pai, nós temos um Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos, que nos abraça, que nos perdoa. E nessa série, a cada dia, a cada encontro, a cada entrega desse amanhecer,
na primícia do dia, que eu e você nós possamos sairmos mais fortes, mais corajosos, mais ousados, e que através da sua palavra aprendamos cada vez mais, para que nós possamos receber as mais altas revelações. Eu já te convido a abrir Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1. Então, abra a palavra do Senhor, porque uma das coisas que nós vamos avançarmos vai ser seguir o manual da vida, seguir essas instruções, e durante todo esse ano vou te pegar na tua mão para lermos a Bíblia inteira, te instruir a você ler a Bíblia inteira, te instruir a conhecer mais de Deus, porque nós só conhecemos quando nós o buscamos, quando nós nos aprofundamos, quando nós lemos a sua carta de amor, quando nós estudamos, quando nós meditamos e quando nós confessamos a tua palavra. Aí quando nós confessamos a tua palavra, essa palavra ela se torna viva, ela se torna eficaz. Aí você começa a viver o sobrenatural que Ele preparou para os seus filhos. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1, ele começa narrando e diz: um ramo tirar tronco. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aí ele vai citando: o Espírito que dá sabedoria, o Espírito que dá entendimento, o Espírito que traz conselho, o Espírito que traz poder, o Espírito que dá conhecimento, o Espírito que traz temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Veja bem, quando Isaías começa dizendo que de um ramo está surgindo do tronco de Jessé, quem era Jessé? Jessé era o pai de Davi, o rei Davi, a linhagem real. E aqui Isaías está dizendo que dessa linhagem real estava surgindo um ramo. Então, da linhagem real estava nascendo um renovo, um novo rei, Jesus. E quando o Senhor, através do profeta, fala sobre o Espírito do Senhor, esse Espírito é o Espírito Santo, em sua plenitude, em sua totalidade. Mas ele também vai falando no Espírito da sabedoria, fala também no Espírito de entendimento, fala no Espírito do conselho, fala também no Espírito do poder, fala no Espírito que dá conhecimento, que dá temor a Deus. Mas ele fala, esse Espírito repousará sobre Cristo, que foi o caso, repousou sobre Cristo. E eu quero que você já comece a pegar a revelação, o código, porque quando
Cristo ali foi necessário receber, repousar o Espírito Santo sobre ele. E aqui Isaías ele fala da característica dos 7 Espíritos de Deus. Não é que são 7 Espíritos, nessas 7 características. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo ele não conhece, o mundo desconhece, o mundo não vê o Espírito Santo. E nós que somos cristãos, nós temos que conhecer. Conhecer de uma forma que nunca foi revelado na palavra. E isso é o que vai fazer a diferença do teu sucesso aqui na terra. É o que vai fazer a tua vida mudar. É o que vai fazer a tua vida dar uma volta, um giro, páginas passarem, os sucessos em todas as áreas, o sucesso que tu tanto almeja, que a tua empresa ela seja próspera, que a tua vida seja próspera, que você tenha saúde, que você, tudo que faça de uma forma perfeita, faça de uma forma que prospere, faça de uma forma que seja destaque, faça de uma forma que as pessoas olhem para você e digam: esse povo é um povo diferente. Esse povo, tudo que eles fazem prospera, tudo que eles fazem acontece. Essas promessas que estão no livro, eles estão recebendo, eles estão tomando posse. E você sabia que é desejo de Deus entregar tudo isso e muito mais para seus filhos e filhas, e a maioria não está conseguindo? Por isso que eu estou trazendo um assunto que é pouco conhecido e pouco explorado, mas eu vou dar e você vai entender, você vai compreender a verdade, uma verdade que está aqui no manual, em que fala que Deus preparou do seu Espírito e nos entregou, nos deu. Mas poucas pessoas conhecem o Espírito Santo. Até mesmo poucos cristãos têm recebido o Espírito Santo. Mas Ele quer que eu e você nós tenhamos na plenitude nessas 7 características. Pois assim nós falamos. Isaías falou. Pois em todas essas características acontece o viver pleno. Por que eu falo? Para você desejar que o Espírito Santo seja derramado na tua vida de uma forma plena e não parcial. Eu vou citar só alguns casos aqui bem rapidamente, para que você entenda que muitos heróis da fé, muitos que nós conhecemos as narrativas, tinham um derramado do Espírito, mas não na plenitude, apenas 1 ou 2 características. Eu vou citar um caso que é conhecido, que todos sabem, como Sansão tinha muita força. E as pessoas não sabem que ele tinha força porque houve um derramar do Espírito Santo. E é a característica do poder. Quando ele diz que o Espírito que traz conselho, o Espírito que traz poder. Ele não tinha o da sabedoria, ele não tinha do entendimento, mas ele tinha forte o do poder. É tanto que fala que quando cortou os cabelos, ele perdeu o poder. Mas a manifestação do Espírito Santo ali era de poder. É tanto que quando ele era jovem, surge um leão e ele mata o leão com as forças das próprias mãos. E ali mostrava uma característica que Deus tinha derramado sobre ele, até pelas orações da mãe, do pai.
ao consagrá-lo a Deus. E ele tinha um propósito, ele tinha uma identidade. E o Espírito Santo tinha uma característica. Se a gente for olhar outras passagens, Moisés, ele detinha um nível, eu vou chamar de unção, um nível de manifestação do Espírito, uma característica dos 7 Espíritos de Deus. E Moisés tinha, não da força, mas era visível e notável pelas narrativas, que a característica forte de Moisés era da sabedoria. E essa característica ele pôde transferir pela imposição de mãos. Como? Ele detinha a característica da sabedoria e ele impôs a mão sobre Josué e transferiu essa característica do Espírito Santo pela imposição de mãos. Ah, é possível? É sim, possível. É possível pela imposição de mãos. Aquele que carrega, aquele que detém essa autoridade do Espírito Santo, essa característica, pode, a gente diz, impartir, impor as mãos sobre outra pessoa. E esse mesmo Espírito, ele ser repartido, a gente chama impartição, mas é repartir para que você receba. E Moisés impõe as mãos sobre Josué, e este, na mesma hora, é cheio do espírito de sabedoria. Está lá em Deuteronômio 34, versículo 9. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram. Por que eu estou falando isso? Porque pouco se conhece a transferência. Você recebeu o Espírito Santo por imposição de mãos de quem tem autoridade, de quem já o carrega. Isso era um ato, no passado, era um ato, vamos dizer, sagrado. Aquele que ungia, aquele que impõe as mãos. E é claro que é o Espírito Santo quem faz, mas era necessário se fazer esse ato. E esse ato era para mostrar que Deus derramava sobre estas pessoas uma capacidade. Deus derramava sobre as pessoas escolhidas essas capacidades para se prosseguir, para ir em frente. E é desejo de Deus, hoje, derramar da sua capacidade, da sua plenitude do Espírito para todos nós que somos filhos e filhas. Para aí sim, em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente andar, em tudo que a gente falar, em todos os atos nossos, ações, no nosso caminhar, ser guiado pelo Espírito Santo. Sim, ser guiado pelo Espírito Santo. Porque aqui quando diz, foi derramado, foi cheio, foi guiado. O próprio Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E é para nós também termos as mesmas características da plenitude dos 7 Espíritos de Deus, para nós carregarmos em plenitude. Aí sim nós somos e nos tornaremos exponenciais. Pessoas diferentes. Pessoas que vão trazer o fogo de Deus à terra, e o povo que vão levar e vão viver e vão ter uma vida plena. E isso é possível. É apenas que você deseje, que comece a arder dentro do teu coração, a desejar mais de Deus e que Ele derrame mais do seu Espírito essas 7 características na tua vida. Por isso que a palavra fala que você deve pedir sabedoria. Se quer sabedoria divina? Quer. Peça, que Deus te dá. E ontem nós falamos um pouco sobre sabedoria. Se você não assistiu ontem, o episódio de ontem, assista. E até eu dei como exercícios você assistir a última ministração, que foi do domingo, para você começar a compreender. E eu digo, assista as 10 últimas ministrações, vai encaixando no teu tempo.
Vá fazendo os exercícios, porque nós estamos preparando para no dia 24 a gente começarmos os 7 dias que vão transformar a tua vida, que é o exponencial. Nós estamos ensaiando, já estamos treinando, já estamos fazendo, vamos dizer assim, o aquecimento, já estamos começando a acender as nossas tochas e já estamos também levando essas tochas para outras pessoas, para que elas recebam esse fogo, essas características dos 7 Espíritos de Deus, para fazer toda a diferença aqui na Terra. E quando eu falei que o próprio Jesus, quando é batizado ali por João Batista no Rio Jordão pelas águas, e João Batista reconhece Jesus como o Salvador, aquele que batizaria com fogo, batizaria com o Espírito Santo, é porque a gente já estava vendo que nós também precisaríamos de receber o batismo das águas normais, mas tinha o batismo do Espírito Santo, que é esse derramar do Espírito, e também mais um batismo de fogo, que é um comissionamento de poder, justamente nessas 7 características, para a gente avançar. E quando o próprio Espírito guia Jesus para o deserto, como o próprio Espírito, quando Jesus é batizado, ele guia para o deserto, para ali, através do jejum dos 40 dias, ele ser tentado na carne, ele ser treinado. Se o próprio Jesus é o Verbo, se o próprio Jesus é a palavra viva, o que é que Deus quis nos ensinar? Que eu e você, nós devemos pegar o manual da vida, lermos, e nas tentações, nas lutas, nos desertos, nós usarmos a própria palavra para avançarmos em todas as circunstâncias da nossa vida. Porque se Jesus era o próprio Deus, então ele só bastava ele abrir a boca. Mas ele quis ensinar. Olha, está escrito. Para quê? Para que eu e você nós possamos buscar no manual da vida o que está escrito diante daquela situação e combatermos os ataques, os dardos, as lutas, as batalhas. Então ele já nos ensinou. E foi o primeiro ensino. E ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ali ele estava cheio do Espírito Santo. Se você ver a continuidade na narrativa de Lucas 4, você vai ver que quando ele sai do deserto, ele já chegou na sinagoga e já começou a falar. Começou, vamos dizer, a pregar. E as pessoas olhavam que não era mais uma fala normal. Não era mais uma palavra como qualquer um chegava e falava. Não. Agora era diferente, porque Jesus já tinha essas 7 características, porque Jesus foi o único que recebeu ali naquele momento. Os demais recebiam 1 ou 2 características, mas Jesus, ele já recebeu as 7 características do Espírito Santo, e quando ele falava, a palavra tinha poder, tinha unção, as pessoas já sentiam. Alguns podem dizer, mas isso era Jesus. Não. Ele recebeu primeiro, para hoje eu e você nós podemos também andarmos com as 7 características do Espírito Santo em plenitude. Aqueles que falarem que não pode, que não deve, está vindo setas do inimigo. Aí você vai dizer, sim, pode. Porque assim o Pai nos concedeu de fazermos as mesmas obras ou obras maiores. E nós só podemos fazer as mesmas obras ou obras maiores que Jesus fez se nós estivermos andando com as características, as 7 características do Espírito Santo nas nossas vidas. E ativar. Eu vou chamar ativar, porque muitos só vão conhecer, às vezes vão falar, e muitos nem conhecem. E hoje nós despertamos em você que para nós sermos exponenciais, para em todas as áreas da nossa vida, na física, na material, na espiritual, na emocional, que é da alma, na social, é necessário que a gente tenha ativado essas 7 características, tá? E isso é um comissionamento que Deus dá. É claro que em uma ou outra pessoa vai haver um destaque maior, mas eu quero que você deseje receber do Espírito Santo
todas as suas 7 características e em plenitude. Tá? Aí você diz, mas eu não estou querendo ser, vamos dizer, arrogante, querendo ser demais. Não. O Pai, Ele preparou isso para mim e para você de uma forma tão grandiosa, para que nós pudéssemos andar nesse poder dele, andar com essas 7 características, que nós recebêssemos do Espírito Santo. Antes eles recebiam sob medida, e a gente pode andar hoje na medida plena. Todos os outros heróis, se a gente for ver, a gente vai ver que não foram plenas, foram só parciais, mas ele nos concedeu a aliança perfeita, que foi a aliança de sangue, e ali ele nos comissionou e nos deu. Quando a gente olha a narrativa de Atos 1, que Jesus vai falando, olhe, vocês esperem, vocês aguardem, aquela promessa que eu mesmo falei, vai vir sobre vocês o revestimento de poder. Então fiquem em Jerusalém até vocês receberem esse poder, porque vocês recebendo este poder, aí vocês podem fazer e ser minha testemunha. Gente, e quando eles estão orando ali, que acontece o Pentecoste, que eles recebem a totalidade do Espírito Santo, o que é que acontece? A igreja, ela... Pois assim era a igreja primitiva. Porque existe uma diferença. Hoje as pessoas estão confundindo religião com cristianismo. Pessoas pensam porque estão debaixo de uma placa, aí pensam que é cristão. Não. Deixa eu fazer uma para que você entenda. Hoje, todas as pessoas do mundo, as criaturas que nasceram nesse mundo, elas tinham que desejar receber o Espírito Santo para não placas de igrejas. Porque aqueles que não recebem o Espírito Santo, eles não podem ser chamados de filhos e filhas. Eles não podem ser guiados pelo Espírito Santo. Eles não podem andar nessa totalidade, na plenitude. Então, para ser cristão, é necessário receber o Espírito de Deus. E em plenitude. Aí sim, são chamados de cristãos. Quando se coloca uma placa, isso é religião. É claro que é muito proveitoso, é maravilhoso nós estarmos juntos entre os irmãos, porque a igreja primitiva era isso. Eram os irmãos congregando, mas ali todos recebiam. O Espírito Santo vinha sobre eles, e ali eles começavam a operar. Não era uma placa que vinha sobre eles, não, era o Espírito de Deus que vinha sobre eles. E dali eles começavam a pregar o Evangelho das Boas Novas e ser testemunhas, porque Cristo disse, vocês receberão o Espírito Santo, receberão o poder e vocês serão minhas testemunhas. Como é que você testemunha com o poder e a unção se não veio sobre mim? Então isso você tem que desejar. Nós estamos falando aqui para você viver neste mundo, porque este mundo Deus criou para mim e para você. É claro que o homem criou as religiões, mas as religiões é para até você encontrar, até você ter o recebimento do Espírito Santo, para que você se torne agora pertencente ao reino de Deus. Aí você começa a ver o reino, você entra no reino, você começa a experimentar o sobrenatural do reino, aí você começa a explorar o reino de Deus, aí você começa a viver mesmo como um filho e filha, acontecendo os milagres, as curas, sinais, maravilhas. Você começa a viver pela fé e você tem que permanecer. É maravilhoso porque a cada dia nós vamos recebendo as maravilhas, sendo ativado cada uma dessas restaurações, cada uma dessas 7 características, e as pessoas começam a olhar, esse povo vive diferente. É porque Deus, quando derrama do seu Espírito, aí nós somos guiados por Ele, nós somos protegidos, nós somos ensinados, aí nós nos tornamos nova criatura. Por isso que a gente tem que deixar a vida velha, matar o homem velho, para a gente viver
o novo. E muita gente participa das congregações, participa da religião, mas continua vivendo a vida velha, a vida antiga. E depois a gente vai dar mais informações de como você não viver na religiosidade e você viver como filho e filha de um rei, e você viver no reino de Deus. Viver esse sobrenatural que o Evangelho nos dá, nos oferece, e que nós tomemos posse. E ao tomarmos posse de todas essas promessas, de todos esses benefícios, a gente possa também trazer mais pessoas e ensiná-las também a ter essas 7 características. Tá? Pois o Espírito do Senhor não é um espírito tímido, é espírito de ousadia. O Espírito do Senhor vem sobre nós. Deseje que Ele chegue. Se houver oportunidade, quando for no decorrer dos 7 dias, se a gente tiver como marcar um encontro presencial para que a gente ponha as mãos, se não tiver, nós vamos fazer também o ato profético de impor as mãos, mesmo que seja pela internet, para que o próprio Espírito, é Ele que derrama da característica dele, das 7 características, é Ele quem traz esse poder, é Ele que traz essa unção, e você vai ver que você vai começar a operar curas, sinais, maravilhas, milagres. Por quê? Porque Deus nos entregou a plenitude de vida. E nós só podemos viver uma vida plena se nós recebermos a plenitude do seu Espírito. Amém? Então, esses encontros diários, eles são curtos, tá? Mas também tem as tarefas. A tarefa dessa semana é você ler 1 João, 2 João e 3 João. Tá? É você meditar. Escuta, eu até dei a dica, escuta pelo YouTube, na voz de Cid Moreira, e você vai acompanhando, você vai vendo as revelações que estão vindo. Então nós vamos ler a Bíblia em um ano, nós vamos colocar em prática a cada momento, nós vamos compartilhar os testemunhos do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer e do que Deus está liberando nas nossas vidas em todas as áreas, tá? Eu quero que você compartilhe, eu quero que você dê o like, eu quero que você mande no direct, eu vou deixar nós, para que no dia 24 a gente faça os 7 dias que irão mudar a tua vida com base na palavra de Deus, com base nas instruções, para que você seja guiado pelo Espírito Santo, para que você receba essas 7 características. Eu também já indiquei 2 livros, tá? Um livro que ele tem que ser lido, você vai fazer o possível, o objetivo de ler esse livro em 7 dias. Eu deixei 2 livros, um na área mais voltada profissional, na área pessoal, crescimento pessoal profissional e finanças também, né? É um livro. E o outro livro é mais voltado no crescimento pessoal e na área espiritual, tá? E vocês, no grupo, eu já passei até esses 2 livros para que vocês possam desenvolver. Então a gente vai ensinando e você vai fazer como hábito. Todo dia você cresce mais um pouco. Todo dia você executa essa tarefa. Vai fazendo pouco a pouco, tá? Pouquinho, porque tudo se constrói, ou uma grande viagem, ela começa com pequenos passos, tá? E nós estamos dando esses passos, esses aquecimentos desse fogo de Deus que Ele está derramando sobre a minha e a tua vida. Então, para quem é esse programa? Para todos que respiram, para conhecer e se aprofundar mais de um Deus maravilhoso através das suas instruções. Ok, gente? Hoje eu não fiz interação, mas amanhã a gente vai fazer interação amanhã. Então temos um encontro marcado amanhã a partir das 7h01. Depois eu vou explicar por que é 7h01. Tá? Porque tudo Deus, Ele prepara. Então, Senhor, Tu que pode todas as coisas, Tu podes conceder-nos as suas 7 características do Teu Espírito sobre o Teu povo, que nós possamos almejar, que nós possamos viver. Cria, Senhor, em nós esse desejo, que as nossas possibilidades, realizações e criatividades estejam presentes, sejam ativas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que cada manhã
Como eu falei, fiz ontem, eu digo, vou te ensinar algo novo. Que você irá acordar, você faz aquele gesto, a reverência do Pai, de se ajoelhar. Agradece, faz tuas orações. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Pai, obrigado. A Ti rendemos graças porque Tu estás me ensinando, Tu estás ensinando. Tu estás me fortalecendo, Tu estás reiniciando o meu ser, assim como a gente reinicia, Senhor. Agora eu quero que já fique conectado contigo, Senhor. Antes de me conectar com o mundo, eu quero estar conectado contigo. Aí você se levanta, fica em pé, olha para cima, olha para o mundo, estica, estufa o peito, na posição de domínio que o Pai nos concedeu, da autoridade. E a gente coloca a mão na cintura e diz: Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu nos entregou este mundo para o domínio, para o governo. Tu nos entregou esse mundo para nós irmos buscar as almas perdidas, para que nós façamos a diferença, para que todos vejam que o povo de Deus é um povo diferente e que eu possa ensiná-los a se tornar filhos e filhas, porque a maioria não Te conhece ainda, a maioria já ouviu falar. E o que arde no meu coração é tocar nessas almas e torná-los filhos e filhas por meio da Tua palavra. Que eles conheçam o verdadeiro Deus. Que eles saibam que recebendo do Seu Espírito é o que torna filho. Obrigado, Senhor. Me capacita e toca fogo em mim agora, Senhor, para que esta chama ela alcance mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Aí você faz assim: estou pronto para o mundo. Eu sou exponencial. Vou fazer a diferença em Cristo Jesus. Tenha um ótimo dia, um excelente dia, uma excelente semana. Um exponencial dia para você, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, gente.